Do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que estão acompanhando mais uma programação, mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês, estar falando do grande amor de Deus, né? Com essa oportunidade que Deus nos concede para falar da sua palavra, falar do seu grande amor. É uma honra estar aqui com cada um de vocês. Espero que você tenha disponibilidade nessa tarde para ouvir esse recado, né? Ouvir um recado do céu para a sua vida. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra estar aqui com vocês nessa programação, ao vivo pelo Face, ao vivo pelo Instagram, e a gente possa também essa gravação lá no YouTube, né? É muito bom estar aqui com você para trazer essa mensagem que enche o nosso coração de alegria e certeza de que a promessa do Senhor, não só a promessa, mas as promessas do Senhor ainda acontecerão sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Amém? Hoje nós vamos falar com o tema aí, breve Jesus virá. Esse é o tema de hoje e eu tenho certeza que esse tema vai aí fazer transbordar de alegria, regozijo e satisfação, né? No seu coração, na sua mente, tendo essa grande certeza viva no nosso consciente, que a promessa ainda está de pé. Por isso, nosso tema de hoje é breve Jesus virá. Espero que você acompanhe essa programação até o final, para você se alegrar juntamente conosco nessa grande verdade da palavra do Senhor para as nossas vidas, tá? Eu mando um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando a programação, estão acompanhando pelo Instagram, estão acompanhando pelo Facebook. Eu peço sua contribuição, né, para você compartilhar essa mensagem, você compartilhar essa verdade, né, para que todas as pessoas possam ouvir e também se alegrar com essa palavra, né, com essa mensagem, tá bom? Então você que está pelo Instagram, clica no aviãozinho, nessa pipazinha aí, compartilha, marque seus amigos. Você que está aí pelo Face, abre uma sala de vídeo, né, para os seus amigos acompanharem, tá bom? E hoje é sexta-feira, deixa eu dar logo o meu recadinho. Hoje é sexta e toda sexta-feira nós temos culto de oração e ensino da palavra do Senhor com o nosso pastor congregacional, pastor Abimael da Paz. Um grande abraço para o nosso pastor Abimael, um grande abraço para o nosso pastor presidente, né? Que Deus abençoe grandemente vocês, grandes homens de Deus aí, todos os pastores congregacionais, né? Eu mando um abraço, estendo aqui um abraço a todos os pastores congregacionais, pastores da Assembleia de Deus, né? Os pastores que estão à frente desse rebanho aí, cuidando de um rebanho que tem um dono, né? E esse dono é ciumento, que Deus dê sabedoria e dê ferramentas, né? Para vocês continuarem cuidando desse rebanho, tá bom? Então você que está acompanhando, ó, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, vamos para o nosso momento da palavra, o programa Intimidade com Deus, que agora está sendo gravado ao vivo, né? Segunda, quarta e sexta, né? Sempre pelo Instagram, sempre pelo Facebook. Você fique ligado, acompanhe a nossa programação, tá bom? Compartilha, marque seus amigos aí. Essa aqui é uma verdade para todos nós, né? Para todos aqueles que creem, para todos aqueles que entregaram as vidas ao Senhor, para todos aqueles que reconhecem aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, né? E oferta a sua vida como sacrifício vivo diante do Senhor. Essa promessa é para nós e nós vamos nos alegrar com essa promessa, tá? Então vamos lá? Vamos para o nosso momento da palavra? Vamos para o nosso momento de reflexão da palavra do Senhor? Então vamos lá. O nosso tema hoje é breve Jesus virá. Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? E a leitura nós vamos fazer em João capítulo 14, né? Eu amo João 14 e já foi ministrado aqui várias vezes, né? Trazendo mensagens com essa passagem, João versículo 14, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje. Marque seus amigos aí, compartilhe essa programação, tá? Não deixe de marcar os amigos ao vivo aí para eles acompanharem ao vivo, tá bom? Então vamos lá. João capítulo 14 diz o seguinte, a palavra do Senhor: não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Essa leitura que nós vamos utilizar como meditação do nosso tema de hoje.
para nós falarmos do nosso tema, que é breve Jesus virá. A gente sabe que a volta do Senhor Jesus, ela será gloriosa. Para quem ama Jesus, né? Será um dia de grande alegria, porque nós iremos com Ele para o céu. Nós iremos estar eternamente com Ele. Mas é importante você entender que quem rejeita Jesus será um dia de julgamento. A terra, ela será desfeita, todo pecado será destruído, Jesus renovará todas as coisas, só que ninguém sabe, né, quando essa promessa do Senhor Jesus acontecerá, quando o Senhor Jesus voltar. Pode acontecer em qualquer momento, pode ser hoje, pode ser aqui nesse momento, enquanto estou falando com vocês, a trombeta pode soar e nós estaremos com o Senhor, contemplando o Senhor e participando de uma grande boda que acontecerá no céu. Mas a palavra do Senhor nos prediz que quando nós presenciaríamos, né, guerras, desastres, rumores de guerras, falsos profetas, nós deveríamos nos lembrar dessa promessa do Senhor Jesus. Nós deveríamos nos lembrar que a promessa estaria próxima de ser cumprida, próxima de acontecer, e para que nós não pudéssemos ser pegos de surpresa. Por isso é importante você viver de uma maneira correta, de uma maneira que agrada a Deus, porque a promessa ainda está de pé. Breve Jesus virá. Breve o Senhor Jesus realizará, né, a sua grande promessa. Acontecerá a sua grande promessa. Na palavra de Deus nós vamos ver que o próprio Senhor, Ele nos faz grandes promessas. Promessa de que se crêssemos nele, nós faríamos obras maiores do que Ele. Se pedíssemos algo em seu nome, Ele faria. A promessa do Espírito Santo, do Consolador, que Ele deixaria conosco até a consumação do século. De que nós não estaríamos órfãos, de que o outro semelhante a Ele estaríamos conosco. Promessa de paz que o mundo não pode nos dar. Mas nenhuma dessas promessas nos traz tanta alegria, regozijo eterno, quanto a promessa de que um dia nós estaríamos morando com Ele. Onde Ele estivesse, nós também estaríamos juntamente com Ele. O que o Senhor Jesus está falando em João 14 é de eternidade. É uma promessa de que estaríamos eternamente com Ele, juntinhos, no mesmo lugar, o adorando e o contemplando face a face, contemplando a sua presença, a sua glória. Teríamos novamente a oportunidade que poucos homens na palavra de Deus tiveram. Teríamos novamente a oportunidade que Adão teve de estar juntinho com o Senhor, de contemplar o Senhor face a face. Para você entender um pouquinho essa importante promessa que o Senhor Jesus faz em João 14, é uma promessa de que Ele faz aos discípulos, e essa promessa se estende a cada um de nós. Os discípulos, eles teriam de passar por uma prova extremamente difícil. Eles tinham provocado uns aos outros, estavam aborrecidos por causa da disputa, né, que eles tinham de querer saber quem era o maior no reino de Deus. E o Senhor acaba com esse sonho deles materialista quando Ele anuncia de que Ele se retiraria da presença deles. Porque os discípulos estavam esperando um reino material. A promessa de um reino onde cada um teria um cargo, teria uma função, seria importante nesse reino. Aí o Senhor Jesus acaba com todas essas esperanças quando Ele anuncia de que Ele teria que ir embora, de que Ele morreria, de que Ele se afastaria da presença deles, que eles estariam sozinhos agora nessa jornada, de que eles estariam sem o Mestre, sem aquele que os guiaria, né? E agora o Senhor Jesus prediz a sua morte diante dos discípulos. Jesus anuncia também diante dos discípulos que tem um traidor e que por motivo dessa traição ele deveria cair na mão dos homens, e desses homens maus, dos ímpios, e seria morto. O mundo dos discípulos então ele começa a desmoronar, porque a presença do Rei, a presença do Senhor, a presença do Mestre não estaria mais diante dele. Agora o desespero bate no coração e na vida dos discípulos.
Eles agora não estariam mais envolvidos com tamanho ensinamento, com tamanho sabedoria do Senhor Jesus, mas eles enfrentariam tamanhas dificuldades, grandes dificuldades, trevas. E agora, nesse momento de desânimo, onde o Senhor Jesus disse que não estaria mais com eles, quando o pensamento dos discípulos estão sendo ocupado exclusivamente com essas questões terrenas, de que o Senhor se afastaria dele, é nesse momento de grande tristeza que o Senhor Jesus traz um resplandecer da glória. O Senhor Jesus traz uma luz de solução à cabeça dos discípulos, porque agora o Senhor Jesus, ele vai relatar diante dos discípulos de que eles habitariam eternamente com o Senhor Jesus, de que o Senhor Jesus os levaria desse mundo corrompido, onde eles esperavam que aqui seria o grande reino, o reino do qual o Senhor Jesus falava, esse mundo corrompido, cheio de violência, cheio de catástrofes, cheios de problemas. E aí o Senhor Jesus exibe diante dos olhos do discípulo um resplandecente panorama da glória futura que estaria por vir. Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para o discípulo: olha, eu estou indo para lá, é para aquele lugar que eu vou preparar um lugar, e nesse lugar é esse lugar cheio de glória, cheio da presença, onde vocês estariam eternamente comigo. Eu estou indo para aquele lugar, e vocês também podem ir comigo para aquele lugar, porque eu sou o caminho que leva para aquele lugar, eu sou o caminho que leva para o céu, eu sou a vida naquele lugar, eu sou a presença naquele lugar, eu sou a verdade daquele lugar. Aí no meio dessa grande crise, os discípulos agora resplandece na mente dos discípulos essa grande luz de esperança. E a mente dos discípulos agora foram atraídas por essa grande e radiosa visão, entendimento e compreensão que o Senhor Jesus traz, não só à mente, mas também ao coração deles, em João capítulo 14. É como se estivesse acontecendo Isaías, estivesse se realizando Isaías 9, onde diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Os discípulos estavam envolvidos em grandes trevas, porque a esperança de que o Senhor não estaria com ele trouxe um panorama complicado e complexo na vida dele. Mas aí o Senhor Jesus traz essa grande promessa à mente e ao coração dos discípulos, e eles conseguem contemplar agora a luz futura, a glória futura, a promessa futura de que o Senhor Jesus realizaria na vida deles. E o que eu quero trazer de entendimento para a sua vida nesse dia é justamente essa situação complicada, essa situação obscura que os discípulos estavam enfrentando, e a grande promessa que traz a solução à vida dos discípulos. Assim como nós, talvez, estamos como os discípulos. Talvez muitos de nós estamos envolvidos nessas trevas, nessa obscuridade, onde não conseguimos mais contemplar a luz, onde não conseguimos mais ver a solução, onde nós perdemos a alegria e a esperança dessa grande promessa que o Senhor Jesus fez aos discípulos, e o Senhor Jesus faz e fará a cada um de nós. Porque a palavra do Senhor diz: mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. A gente vai ver que o Senhor Jesus nos faz essa grande promessa. Essa grande promessa do Senhor Jesus é reafirmada por dois varões que apareceram diante dos discípulos. Lá em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, ele está subindo para o céu, e aí os discípulos estão contemplando ele, e nesse momento aparece diante dos discípulos dois varões, dois homens vestidos de branco, e fala para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A gente vai ver que na palavra do Senhor Jesus,
Paulo vai trazer essa verdade quando ele escreve aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo diz assim, ó: pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente vai ver que o autor aos Hebreus também traz essa afirmação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, e depois disso enfrentará o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados do mundo, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus, a gente vai ver que existiram a promessa da vinda do Messias e a promessa da segunda vinda do Messias. Os versículos que tratam da segunda vinda do Messias são duas vezes mais relato da segunda vinda do Messias do que da primeira vinda. Então, se tem menos relato da primeira vinda e ele veio, imagine agora na segunda vinda, que as afirmações na palavra do Senhor são duas vezes maiores. Há muito mais relato da segunda vinda do Senhor Jesus do que da primeira vinda. O que eu quero que você entenda é que você não perca essa esperança na sua vida. Não desista. Não perca a certeza, a fé, a convicção de que essa promessa é real e essa promessa vai acontecer. Porque nós vimos na palavra do Senhor Jesus que os discípulos escrevem dizendo da sua segunda vinda. A gente vai ver que em Atos, Lucas escreve em Atos dizendo da segunda vinda e os anjos afirmaram a segunda vinda do Senhor Jesus. A gente vai ver Paulo escrevendo, reafirmando a segunda volta do Senhor Jesus. A gente vai ver o autor aos Hebreus afirmando a volta do Senhor Jesus. Mas nessa leitura que eu fiz para vocês, não foi nenhum homem, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum profeta, não foi nenhum apóstolo do Senhor Jesus, foi o próprio Senhor Jesus que nos fez a promessa. É o próprio Messias, é a própria glória do unigênito do Pai que habitou entre os homens, que está fazendo essa promessa aos homens. Foi aquele que estava na eternidade, não precisava se fazer carne, não precisava habitar entre nós, não precisava morrer na cruz do Calvário, porque ele não tinha pecado, que nos fez a promessa. E Pedro vai dizer que na sua boca nunca se houve engano. Foi o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo que estava com Deus, que nos faz essa promessa. Se Paulo falando da promessa, você acredita? Se o autor aos Hebreus falando da promessa, você acredita? Imagine o Filho de Deus nos fazendo essa promessa. Essa promessa é real e essa promessa é para você. Breve Jesus virá. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O que eu quero trazer nessa tarde para o seu coração, para a sua meditação, para a sua plena convicção, é de que quem nos fez essa promessa foi o Senhor Jesus. E Ele não mente. Na sua boca não tem engano. Ele é a própria verdade. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Ele prometeu, breve Jesus virá. O que eu quero com essa mensagem é trazer essa alegria, essa certeza para o teu coração. É para reanimar a certeza, reanimar a promessa, reavivar a chama da promessa que arde no teu coração. Porque nessa terra corrompida, nessa terra cheia de pecado, nessa terra destruída, corrompida, a gente só encontra tristeza, angústias, decepções, aflições, mas nada disso é capaz de tirar o brilho dos nossos olhos quando nós ouvimos essa viva esperança.
Nada do que nós vemos nesse mundo, a corrupção, os roubos, as mentiras, as mortes, os desastres, a pandemia, é capaz de jogar uma água na chama e apagar a chama que arde na nossa mente e coração, da certeza de que breve Jesus virá e não tardará. Talvez você está desanimado, talvez na sua vida está passando, talvez na sua mente, a mesma incerteza que os discípulos enfrentaram antes de João 14. E o Senhor Jesus, em João 14, traz essa certeza para reanimar essa chama, para trazer a luz ao entendimento deles. E é com essa mesma convicção que eu trago essa mensagem, para trazer essa luz ao teu entendimento, essa luz ao teu coração. Nós enfrentamos dificuldades, talvez você está enfrentando grandes problemas. Ei! Mas a promessa que o Senhor Jesus fez, aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade, não pode tirar a alegria, não pode ser menor, a alegria não pode ser menor do que você está enfrentando. Essa promessa futura, aquilo que nos espera na eternidade, ela deve inundar a nossa alma, inundar a nossa vida, o nosso coração, para que nada que nós enfrentamos aqui, possamos passar nessa terra, possa nos desanimar, possa tirar a esperança, a certeza do nosso coração. O que o Senhor Jesus está nos prometendo é a eternidade com Ele, é uma eternidade no céu. E breve Jesus virá. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, João escreve, e o próprio Senhor Jesus vai dizer: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Em Mateus escreve dizendo: guarda a tua coroa para que ninguém tome. Em Mateus vai dizer: quem for fiel até o fim. Que você possa ter essa certeza no seu coração. Porque João escreve em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, dizendo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E isso já deve nos encher o nosso coração de alegria, porque lá nós não contemplaremos as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa terra. Lá vai ser tudo novo. Mas o que me enche de alegria não é porque lá não vai ter mais morte, porque lá nós não vamos mais sofrer, porque lá não vai ter mais doenças, porque lá a fome não vai existir, porque lá as contas, os impostos, as enfermidades, não é porque isso lá não vai existir. O que me enche de alegria e certeza é porque lá nós contemplaremos o nosso Criador face a face. É porque lá nós estaremos diante do Eterno. É porque lá nós estaremos diante da glória de Deus. É porque lá nós estaremos diante daquele que é o princípio e o fim, diante daquele que é o alfa e o ômega, diante daquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. É porque lá nós contemplaremos a vida, nós contemplaremos a glória, nós contemplaremos a presença, nós estaremos diante dele face a face. Aleluia! E você nessa vida, se você nessa vida já se alegra, já se satisfaz com os milagres, imagine estar diante do dono do milagre. Imagine estar diante daquele que tem poder para fazer todas as coisas e faz nova todas as coisas. Lá ele vai te dar vestes novas. Lá ele vai te dar um novo nome.
mas lá você vai estar com Ele eternamente. Os discípulos estavam em grande tristeza, porque o mestre falava que iria se ausentar da presença dele, mas traz essa alegria ao coração dele. Olha, um dia você estará comigo também nesse mesmo lugar que eu estou indo preparar. E que essa palavra possa encher o teu coração de alegria e certeza, assim como o coração dos discípulos foram cheios, foram contemplados, que essa certeza possa estar no teu coração e nada possa tirar essa alegria e essa esperança no teu coração. Nós estaremos diante do Mestre, nós estaremos diante do Eterno, e com Ele para toda a eternidade. Essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para o teu coração nessa tarde. Se encha dessa certeza, se enche de fé, crendo que um dia Ele virá, porque não foram os apóstolos, não foram os discípulos, não foram os escritores que nos fez essa promessa. Foi o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. E Ele um dia cumprirá. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você, para que essa chama possa arder no teu coração e possa trazer alegria, certeza que você precisa nesse momento de dificuldade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor Deus, nós te glorificamos por essa certeza, essa grande promessa que o Senhor traz para a nossa vida. Essa grande promessa, Senhor Deus, que nos enche de alegria, nos enche, Senhor Deus, de satisfação, nos enche de esperança e certeza que breve o Senhor virá. Senhor, que nesse momento o Senhor possa derramar em cada coração essa promessa, derramar em cada coração o teu amor, que essa certeza possa estar viva na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa vida, na nossa família, e essa certeza possa nos impulsionar a prosseguir, nos impulsionar, Senhor Deus, a continuar crendo, caminhando, prosseguindo para o alvo, Senhor Deus, na plena certeza e convicção de que essa promessa é real. Senhor, aqueles que estão fracos, desanimados, decepcionados, que nessa tarde o Teu Espírito Santo possa mudar essa situação, possa transformar esse entendimento. Senhor, levanta aqueles que estão caídos, fortalece aqueles que estão desanimados, porque a Tua promessa não é para esse mundo corrompido, a Tua promessa é para a eternidade, a Tua promessa é para um céu de glória. Fortalece, Senhor Deus, aqueles que não conseguem mais caminhar, aqueles que estão desanimados, desesperançosos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor reanime, que o Senhor encha, Senhor Deus, de força, que o Senhor possa trazer essa certeza novamente aos nossos corações. Senhor, que a Tua presença possa ser real nessa família, nessa vida, que eles possam ter força para prosseguir, e que essa certeza, essa promessa possa estar viva a cada dia nos nossos corações. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Manda um abraço para cada um dos nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram, pelo Face. Um abraço para a Joana, para a Márcia Bretas, Pastor Edilson Vitorino, que Deus abençoe. A Daiane, que Deus abençoe você e sua família. O Rogério, que Deus abençoe você, sua empresa, sua família. Liliane Franco, Cristiane, Alex Sanches. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. Para a Jussane, um grande abraço para você e toda a sua família. Para todos de Xinguara que acompanham a nossa programação.
Pro André, nosso irmão em Cristo Jesus, André Batera, que Deus abençoe. Pastor Marlon, que Deus continue abençoando aí, tá bom? Dando sabedoria, enchendo o Senhor aí da sua presença para continuar cuidando do rebanho do Senhor. Um abraço para a Emanuela, um abraço para todos vocês. Peço que você compartilhe, marque seus amigos aí, tá bom? Compartilhe essa programação, coloca lá no seu story, tira um printzinho aí, coloca lá no story, marque seus amigos para acompanhar essa mensagem. Quantos estão desesperançosos? Quantos perderam a esperança da volta do Senhor? Mas quem nos fez essa promessa é fiel para cumprir essa promessa. E essa chama tem que estar ardendo no nosso coração dia após dia. Porque senão as dificuldades do mundo vai tirar a nossa esperança, vai nos desanimar, vai fazer nós pararmos. E essa mensagem, essa promessa aí é para trazer vida, reanimar, força para nós prosseguirmos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço para Boni Beneto, né? Benete, acho que é isso. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. E a gente volta agora na segunda-feira ao vivo, trazendo uma mensagem da palavra do Senhor para trazer entendimento a cada um de nós. Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês, um abraço aí para o Vanilson Bebezão, Deus abençoe você, meu amigo, sua empresa, tá bom? Ouça, acompanhe essa mensagem aí na íntegra, tá bom, Vanilson? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e a paz do Senhor.